Quando é feito um olhar sobre a transição planetária e aquilo que ocorre nesse momento crucial, urge considerar que, diferentemente do que nós possamos supor, não vai ocorrer uma encarnação em massa de espírito superior, visto que isso nos tiraria a enxada que precisamos levar no trabalho do bem. Em sendo assim, quando nós consideramos o Gandhi, que criou uma Índia e teve uma participação na divulgação da caridade, desse testemunho crístico, mesmo não sendo cristão, mas que levou o testemunho de Jesus aos 7 Évos, um Paulo de Tarso que mudou o mundo quando, chamado e interpelado pelo Cristo na porta de Damasco, pergunta: o que queres que eu faça? E é avisado a ele: adentra na cidade e vai ser avisado o que você tem que fazer. E até mostra que o caminho com Jesus é algo que ele vai nos mostrando passo a passo. Se eu ficar esperando uma realização ciclópica e ideal do sonho para dar o primeiro passo, eu vou ficar aguardando, perdendo tempo, energia, esforço e me entregando à vérmina da inércia. Mas quando é feito essa prospectiva de estar aberto àquilo que devo fazer, conforme Paulo exarara na pergunta ínclita, excelsa: Senhor, o que desejas que eu faça? E nesse momento ele estava sem a vista, pela luz da manifestação de Jesus a ele, e isso adentrou o seu sentido físico da visão, ocorreu uma obliteração e ele não via. E mesmo tartadeando a cega, pergunta o desejo do mestre dos mestres para o próximo passo dele e está aberto a acatar. Então ali ele não quer saber de algo mirabolante para o futuro ou uma reconstrução gigantesca, colossal do que ele já havia errado até ali, ou uma prévia de um erigimento em estandarte de filigrana para que ele pudesse atuar. Não. Ele apenas questiona o que ele deve fazer ali naquele pentelésimo, com a derramamento do desejo de Jesus, que era o objetivo para o qual ele se lhe inclinara. E ao ser respondido, entra na cidade, vai mostrar que, para que a vontade de Jesus vá se manifestando na minha vida, preciso caminhar, me propor a adentrar o povoléu, visto que no isolamento
e no ensimesmamento eu vou ficar parada na minha inércia, na minha paixão. Mas quando eu saio de mim na renunciação, que é um esforço que eu faço bonosamente, porque desejo fazer aquela entrega, serviço daquela causa, eu vou encontrando nessa pauta a vontade do Senhor. Então, essa cidade, ela representa o populacho, a aglomeração, em que sou chamada a adentrar, a iniciar o meu caminho, e em sendo assim, colocando o pé na fé, consigo dar pelo menos aquele passo. E assim sucessivamente. Daí que, quando Paulo ele vai para a cidade, ele não enxergava, precisou ser conduzido por alguém de boa vontade que estava ali com ele. Inclusive, havia sido convidado por ele para ir até Damasco ao encalço de Ananias, numa perseguição atroz que ele encabeçava. E esses dois indivíduos que foram com ele, a priori, seria para o trilhamento da prisão de um cristão, visto que nessa ponto que chegamos, precisamos lembrar que Paulo, ele estava à frente de um movimento, uma milícia, que capturava, torturava e matava cristãos. E no meio desse caminho, quando ele tem essa visão do Senhor, os dois integrantes que houveram ido com ele acharam que ele tinha ficado louco, tomado por alguma convulsão cerebral, e se condoeram da situação dele e, pela compaixão, se dispuseram a levar ele até Damasco, qual o pedido que ele havia feito, porque ele precisava de alguém que o conduzisse, porque sozinho ele não teria como andar, porque não tinha visão. E se fosse alguém que já estava acostumado, sem a visão, vai desenvolvendo outros sentidos, inclusive aquele que nasce cego ou que vem a ficar ao longo da vida, ele desenvolve um outro sentido para além da média e consegue, inclusive, ir se adaptando e se virando muito bem na pauta mesmo da sua moral e do seu esforço. É possível ele suplantar tranquilamente a perda daquele sentido num processo que demanda esforço e um desejo de domar o pensamento, se imiscuir numa atividade útil. E ele arruma ali uma bengalinha, consegue se virar bem para fazer aquilo que precisa. Até porque no desdobramento do sono, esse espírito na pauta da sua talhamento moral, ele pode ter a lembrança de visões que acontecem, visto que o espírito, quando desdobra, ele não está preso àquele corpo que não tem aquela vista orgânica, mas que vai estar atrelado à rotina de emoção e espiritual desse indivíduo. Mas, no caso de Paulo, ele tinha acabado de ficar cego. Portanto, ele não estava acostumado em não ter a vista. Foi um momento roupante e demanda um tempo para se adaptar a essa situação. Então, ali urgia que alguém o conduzisse até a cidade e o deixasse
numa pensioneta, onde ele pediria para chamar Ananias, conforme a orientação que ele foi recebendo na pauta de cada passo, bem dado, que viria a restituir a sua visão. Daí que mostra que o segmento ele não é algo que está prefixado diante de mim e que vai me satisfazer aquela percepção. Então, abraço e faço um processo de dar uma olhada naquele mapa que está na minha mão e fazer o próximo movimento em relação a isso. Funciona, na verdade, como uma fé, um fervor que me convoca a estar aberta ao que o Senhor deseja, a ir para o serviço nobre, mesmo cega, mesmo cambaleando, mesmo surda. E continuo fazendo aquele movimento onde essa fé me dá um arsenal de possibilidade para, no escuro, apalpar dela, não me deter, e passa por essa vontade fincada no bem, inabalável. E nesse propósito imbuída, vou ao encontro do outro, vou para essa cidade, vou para colocar aquilo que detenho temporariamente em movimento a serviço de outrem. E à medida que eu vou conseguindo fazer isso, é me mostrado o que fazer. E se considerarmos a situação de Paulo, ele, num instante em que percebe o equívoco que havia vivido até ali, sendo aquele que, inclusive, levara Estevão para o apedrejamento, descobrir em posteriori, conforme Paulo e Estevão, Emmanuel vai dizer que ele, ao saber que sua noiva, Abigail, era irmã de Estevão, não se condói a ponto de se desculpar com ela, e ela diz que o perdoara. Estevão diz a ele que o perdoara, e ele recusa acolher aquilo, dá as costas para Abigail, a abandona, e naquele instante em que ele vê Jesus, vem à sua mente o equívoco que lhe havia acontecido até ali, de milhares que já haviam padecido sob sua mão inclemente, incluindo o próprio Estevão, a Abigail. E nessa experiência, a queima-roupa, em que não detém o sentido da vista que até ali o acompanhara, mas passa a ter uma outra visão muito acima da sua condição de dolo até ali, e que tinha um longo caminho difícil para ele percorrer, em que precisaria acontecer expiação, reparação, e de pronto os próprios cristãos não poderiam compreender nem confiar nele. E a hostilidade já aconteceria a partir daquele instante, e ele, vendo essa situação, se propõe a abrir mão de si mesmo, acolher o desejo do Cristo e
vai até aquela pensioneta, onde ali ele está disposto, totalmente esvaziado de si mesmo, de dar continuidade ao que precisaria, a que preço fosse. E de fato ocorreu. Uma trajetória que mudou o orbe daquela época. Ele, considerado apóstolo gentios, levou a boa nova aos rincões do planeta, propalou a mensagem de Jesus. Inclusive o próprio Estevão estaria como seu mentor nesse seu percorrimento ínclito, e sob a mentoria do próprio Estevão, ele vai fazer o redigimento das cartas imortais que ficaram cravadas no Novo Testamento. E em meio a essa atuação, ele sai não só tendo espiado e reparado o que havia feito de equívoco, como deixando atrás de si um outro realidade diante da sua atuação para melhor. É recebido por Jesus no astral, e se considerarmos esses espíritos de escola que demandassem a reencarnação numa quantidade massiva, isso seria tirar de nós outros, ainda espírito inferior, debitoso, que precisa trabalhar para poder se consertar, a suor e o sangue que precisamos verter. Por isso é feito essa reencarnação do espírito superior, que vem nos ajudar nesse momento de transição, de forma graduada, para que nós possamos ir em busca dessa formação do pão da instrução, da oração, da lapidação moral, que está a nos preparar para o porvir. Quando é falado, inclusive, a respeito da transição, que engloba migração, conforme vai dizer em Obras Póstumas, na segunda parte, sob o título da regeneração da humanidade, vai ser pedido de uma alma uma migração por uma outra região do próprio orbe, onde ele, às vezes, numa outra religião, sob uma outra casta, é chamado a colocar em prática ali o que pôde aurir nessa encarnação enquanto espírita. Isso mostra a urgência de, nesse momento que nós vivemos, esse contato com a doutrina espírita, que nos aclara e nos orienta, sabermos aproveitar para cravar esse ensinamento imorredouro no nosso imo, visto que numa próxima encarnação eu posso estar em outro local, onde não terei acesso à doutrina espírita, mas porque serei chamada a fazer a semeadura daquilo que amealhei hoje. E quando se fala a questão da migração para um planeta inferior, isso vai ter a ver com o espírito que ainda está empedernido no prazer do mal pelo mal, que não se esforça por combater a sua imperfeição, que ainda vive ao bel da onda passional e pode ser realocado
E isso aconteceria numa caminho que vai ser de acordo com aquilo que ele tiver feito acontecer enquanto aqui. Mas acende esse alerta da necessidade de nos melhorarmos para que possamos voltar para cá em outros locais e ajudar em outras glebas. Porque quanto mais eu me esforço para ser melhor e talho humildade, pureza, caridade, mas eu vou dando condição para o meu espírito de ter uma oportunidade de receber uma enxada no Oriente Médio, onde ali posso, pelo que amealhei moralmente, contribuir para ajudar quem está ali. E o que vai dizer para onde eu vou e aquilo que vou poder fazer enquanto nessa encarnação e numa próxima de benefício efetivo para o local onde estou, é como eu conduzo a minha rotina e a minha espiritualidade hoje, que passa por esse esforço de vencer o meu pendor, de perguntar, conforme Paulo fizera, para Maria, para Jesus, o que queres que eu faça? Me aponte caminhos para que eu possa engendrar essa proposta e dar esse passo com total desinteresse e na abnegação, que é o que permite, conforme Paulo fez, que eu abebere o que vai ser falado para mim e vá ao encalço daquilo e tenha força para fazer isso. Por isso que quando é colocado a questão do momento que nós estamos envolvidos nele, isso tem a ver com uma direção que está a nos apontar um norte e que vai dizer desse cultivo da bondade. E há estudos referentes à prática da benemerência, do trabalho voluntário, que mostra que a bondade ela ativa regiões do cérebro que estão ligados à produção de anticorpos de defesa, de harmonia e bem-estar. Quando nós consideramos a ternura, é aquele sentimento que eu tenho de ajudar alguém que me é querido. A generosidade é aquela disposição de ir ao encontro e amparar aquele que é estranho para mim. A bondade é aquela vibração que me leva a fazer o bem a um inimigo. E foi feito estudo com criança, desde pegando a mãe, dizendo para esse filho, aí nos seus 2, 3 anos, que estava doendo um ouvido, que estava sentindo angústia, para ver o que ele faria,
e essa criança pega um brinquedo e põe perto dela, pega uma mamadeira e põe perto dela, pega uma chupeta e põe ali, e que na medida que isso ia sendo feito repetido, os caminhos neuronais que tem a ver com lobo pré-frontal e frontal, que foram sendo criados, ia fazendo essa criança a ter uma atitude com um desconhecido quando lhe pedisse ajuda ou ela percebesse que estava em apuro. E à medida que isso era repetido ao longo de uns 6 meses, alguém que havia sido colocado ali no ambiente da pesquisa, onde ela passava para ir para um outro local e tinha alguns óbices. No início, ela ia para aquele outro local e não se apercebia de tirar aqueles óbices para facilitar para o outro passar. Ela ia direto. Com o tempo que ela foi sendo estimulada dessa forma, ela começou a tirar aquela cacholeta que estava ali para facilitar a passagem para o outro. Se aperceber de outrem que estava ali, ao qual ela poderia ajudar, mesmo sendo desconhecido. E o indivíduo que foi colocado naquele ambiente com ela como um inimigo, que fazia pirraça com ela, que dava um tapinha nela e que ela tinha como inimigo, depois de uns meses, mais ou menos em torno de 6 meses, em que esse exercício foi sendo repetido, onde ela foi fortalecendo a ternura e a gentileza, ela começou a dar demonstração de bondade, onde ela, ao ver que aquele inimigo, aquele adversário na visão dela, estava em apuro, passando por uma dificuldade, ia ajudar. E ao perguntar para ela por que ela tinha feito aquilo com aquele adversário, ela dizia porque sim. E quando era colocado para ela se ela gostava desse indivíduo, ela dizia que não, porque ele era muito ruim. Mas, se colocado na interrogativa, o porquê então ela tinha feito aquilo, ela dizia porque sim. E mostra que as conexões de ternura, de gentileza e de bondade podem ser aprendidas e desenvolvidas. Com isso, alguém que já teve um avanço espiritual, uma existência pregressa nesse caminho, já vem desde criança com essa atenção para a necessidade do outro. E se é um espírito ainda empedernido, ele pode, pela educação na infância, desenvolver a bondade. E isso vai criar caminhos neuronais que não se perdem, que vão se tornando permanentes e que tem a ver com a harmonia, desenvolvimento cerebral, emocional e espiritual desse ser. Porque quanto mais eu consigo ser bondosa, mais elementos e hormônios de imunidade e de equilíbrio eu produzo. Por isso, se nós considerarmos o Divaldo Franco, que está com 97 anos, e ele teve um pequeno afastamento devido a uma intervenção que precisou acontecer, onde ele está fazendo um acompanhamento de radioterapia, mas até pouco tempo ele fazia palestras com todo o amealho de sabedoria que ele acumulou até aqui. E mesmo com essa idade e com toda a sobrecarga que existe, um indivíduo de quase 100 anos e de uma trajetória de trabalho ininterrupto, qual ele encetou. E mostra que a sementação
de auxílio que ele realizou, pela bondade que ele espargira, foi algo que o seu organismo usou para o próprio equilíbrio e para prolongar as funções no trabalho mesmo que eles comprometeram. Por isso que o desenvolvimento dos sentimentos nobres, ele vai nos dando uma nova condição e vai nos capacitando para o que precisamos realizar, porque vai acontecendo um granjeamento energético, de simpatia e de uma rede que permite que uma disruptura celular seja corrigida, uma anomalia hormonal cesse, recue, e uma condição de interceptação do sangue ache uma saída. Então, são situações que mostram como vencer a minha inércia e tomar o meu coração desse desejoso no nobre vai, na medida desse caminho e dessa fidelidade, da minha perseverança, me acrescendo de novos elementos. E, por outro lado, mostra por que a falta de perdão é tão danosa e devoradora. Porque no ressentimento e no desejo do mal para o outro, eu sou a primeira a ser impactada por aquela energia trevosa que me intoxica, danifica meus implementos e me leva a rupturas importantes que vai desencadear independência de medicamento, seja para dormir, seja para conseguir raciocinar, seja para conseguir dominar minha ira. Vai me levando à dependência de uma bebida, de um cigarro. E vai me fazendo comprometimento da minha função orgânica, inclusive com alteração na divisão celular e levando a tumor. Daí que tudo passa pela que eu cultivo dentro de mim. Quanto mais eu sou capaz de cultivar o elevado, o digno, o caritativo, mais isso vai levando à produção de novos caminhos promissores em mim, a partir de mim. E aqui entra o aspecto da gratidão, que quando faço algo que alguém é agradecido, é como se eu tivesse oferecido 3 e recebido 1000, que é uma rede de energia granjeada em que é possível fazer essa sinergia do elemento curativo e fortificante.